Fala família, beleza? Depressão. Depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. Nem sempre a pessoa apresenta os sintomas clássicos, como tristeza, falta de energia e de interesse. A pessoa pode tocar a vida normalmente, rir de piadas e mesmo assim estar deprimido. Alguns tipos de depressão. Transtorno depressivo maior. É o tipo mais grave e apresenta sintomas como humor deprimido, tristeza, desânimo, pensamentos negativos, dificuldade para dormir, alterações no apetite e no peso, sensação de inutilidade, pensamentos de pôr fim à própria vida. Transtorno depressivo persistente. Não é tão intenso quanto o depressivo maior, mas dura cerca de 2 anos. As pessoas com esse transtorno são capazes de fazer tudo normalmente, mas sentem-se fracas ou sem vontade na maior parte do tempo. Também podem apresentar baixa autoestima, falta de esperança, alterações no peso e no apetite. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. Esse é característico da infância e da adolescência. Se caracteriza por explosões de temperamentos severas e recorrentes. Em média, ocorrem de 3 a mais vezes por semana durante 1 ano ou mais. Transtorno afetivo sazonal. Esse transtorno está ligado diretamente à pouca exposição à luz solar. Ou seja, no outono e no inverno, as pessoas com esse transtorno se sentem mais tristes. Depressão pós-parto. Ocorre durante a gestação ou até 1 ano após o nascimento do bebê. Inclui episódios depressivos maiores e menores. Afetam a mulher, a família e o bebê, que pode ser rejeitado pela mãe. Desordem disfórica pré-menstrual. É uma forma mais grave da TPM, exacerbando os sintomas que normalmente a mulher já sente. Transtorno bipolar. Ele é diferente da depressão clássica, mas também causa humor extremamente depressivo. O indivíduo bipolar tem momentos do extremo oposto, vivendo explosões de humor extremo, eufórico e irritável. Depressão psicótica. Essa depressão apresenta episódios psicóticos, tais como falsas crenças, ilusões, delírios de doença ou pobreza, alucinações, delírios de culpa. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, cerca de 5% da população global. No caso da depressão pós-parto, o índice aumenta ficando entre 10% e 15%. Essa é uma doença que não escolhe crença, raça, opção sexual, condição financeira ou qualquer outro tipo específico de pessoas. Esses foram os dados técnicos que eu colhi na minha pesquisa. E eu fui uma dessas pessoas que acreditava que depressão era frescura. Era só você ter um trabalho, fazer alguma coisa, varrer uma casa, lavar uma louça, que tava tudo bem, essa história acabava. Mas eu tava muito errada. E eu aprendi isso na prática, convivendo com 2 pessoas que têm depressão e que eu amo muito. E essas 2 pessoas, elas têm uma depressão de formas diferentes. A primeira pessoa, a depressão dela, se iniciou quando ela perdeu a mãe dela. Ela era uma pessoa alegre, extrovertida, sempre de bom humor, ativa, decidida, positiva. O falecimento da mãe dela causou nela tristeza profunda, introspecção, mau humor, negatividade, desmotivação, uma pessoa completamente calada. O oposto do que eu havia conhecido. Natural, depois que você perde um ente tão querido, que você chore, mas ela vivia chorando. Não saía de casa, às vezes passava o dia todo na cama, não tomava banho, não cuidava do filho, não fazia comida, estava sempre apática, como se ela nem tivesse aqui, nem tivesse vivendo de verdade. Eu não sabia lidar com isso, então eu fui pesquisar, eu fui ler, e uma das primeiras coisas que eu vi é que a gente deve incentivar a pessoa a procurar um profissional da área que possa realmente ajudar essa pessoa. E eu fiz isso, eu incentivei essa pessoa. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, de tratamento, ela já estava um pouco melhor. Ela já se forçava a sair da cama, já se aventurava a sair de casa uma vez ou outra, se irritava ou ficava chateada e queria voltar para casa mais cedo, mas pelo menos ela já estava saindo. Voltou a cumprir com as suas obrigações dentro de casa, como dona de casa, como mãe. Isso foi durante uns 6 anos. Ela melhorava, tinha picos onde ela estava bem-humorada, até lembrava um pouco a pessoa que eu conheci. Mas de um modo geral, ela se tornou uma nova pessoa. Essa pessoa mais calada, mais reservada, mais na dela. Depois de uns 6 anos aproximadamente, ela encontrou conforto na religião. Ela se dedicou, ela se empenhou, ela se achou. E isso fez muito bem a ela. Não estou falando de religiosidade exatamente, eu estou falando que, às vezes,
A pessoa fazer um tratamento psicológico leva ela a descobrir outras partes da vida que estavam momentaneamente adormecidas. Eu tenho até hoje certos cuidados com ela, procuro estar sempre observando, porque eu não sou profissional da área, mas ao menor sinal de que ela não tá bem, eu já incentivo logo ela procurar um profissional de novo, falar com alguém que realmente possa entendê-la e ajudá-la. Ela voltou a sair pra balada, se reunir com os amigos, fazer viagens a lazer, dedicou-se mais a si, se cuidando. Família, vocês desculpem se vocês ficarem ouvindo barulho, é que tá chovendo muito aqui em São Paulo essa semana e eu tenho que gravar. E aqui é telha, então faz muito barulho. Óbvio que, como eu falei, ela ainda tem dias de depressão, mas estão bem mais fracos e hoje ela tá dando muito mais valor à vida. Ela quer realmente viver. Outro caso que eu tenho próximo a mim é uma pessoa jovem, carismática, bonita, mas que não se sente assim por muitas vezes. Ela apresenta alguns sintomas como irritação, procrastinação, se deixar vive na cama, sem ambição, sem comprometimento. Tem uma grande capacidade para realmente ser o que quer ser, mas se limita muito com a falta de vontade. Não apresenta um quadro de tristeza, mas por muitas vezes é muito introspectiva, não gosta de falar, e quando a gente tenta aproximar para falar sobre isso, desconversa e diz que não. Mas em alguns momentos de grande irritabilidade, já chegou a falar que não gostaria de estar aqui nesse plano. Eu ainda não sei se eu erro muito ao conviver com essas pessoas. O fato é que eu tentei, li muito, estudei muito, pesquisei muito para mudar as minhas atitudes com essas pessoas. Talvez eu não tenha conseguido 100% com elas, mas eu tentei ouvi-las mais. De fato, só ouvir, deixar elas falarem com atenção, realmente se interessar no que elas têm a falar, por mais que a gente não tenha o que falar. E também procurei não fazer 1000 perguntas, uma ou outra quando algo do que elas falam me preocupa. Caso contrário, eu deixo elas falarem. O incentivo a procurar ajuda profissional é indispensável. Por mais que a gente, que faz parte da vida dessas pessoas, tenha boa vontade de querer ajudar, nós não temos o conhecimento necessário para fazer o que é correto, ajudar efetivamente na cura da depressão. Algumas pessoas que estão em depressão fazem uso de substâncias legais ou ilegais para alterar o seu estado. E nós que estamos próximos devemos desencorajar o uso dessas substâncias. Devemos também sugerir prática de esporte ou ir para academia, exercício de um modo geral faz muito bem. Sempre reforçar que depressão tem tratamento. Não ignorar comentários e nem atitudes de que estão prestes a findar suas vidas. É muito importante estarmos atentos e termos sempre iniciativa de tirar essas pessoas desse tipo de situação, de tentar incentivar de alguma outra forma para que eles não fiquem com esses pensamentos. Se for o caso, até mesmo entrar em contato com o profissional que cuida dessa pessoa e falar dessa sua preocupação. Estar próximo e sempre pronto a dar um colo e um aconchego para esse tipo de pessoas, além do incentivo às visitas profissionais, é de suma importância. Na descrição do vídeo, eu tô deixando os links das matérias que eu li e também das 2 ajudas gratuitas que eu pesquisando encontrei. Uma delas se chama Kardec, o link tá aí, você entra, eles dão ajudas tanto por chat quanto por ligação e até mesmo por carta, se você não tiver nenhuma dessas outras 2 para entrar em contato. O segundo é o CVV, Centro de Valorização à Vida, é pelo governo. Eles também atendem por chat e por telefone. Eu fico pensando que a gente coloca tantas coisas nas nossas planilhas financeiras, o que eu vou gastar com isso, vou gastar com aquilo, eu vou ter a disposição de, eu vou sair, eu vou gastar tanto. A gente tem que começar a colocar na cabeça que cuidar da nossa saúde mental é essencial. Ela deve estar na sua planilha financeira, assim como seu plano de saúde, assim como seu dentista, assim como a sua alimentação. Na vida, a gente tem que sempre buscar a melhoria do nosso corpo. E a mental é uma das fundamentais. Eu não sei porquê, quando eu falo de depressão, ou quando eu penso, ou quando eu vou estudar algo sobre depressão, eu lembro do filme do Jack Frost. Eu acho que é por conta do bicho-papão, que no final você sente aquele cara todo, que deixa todo mundo pra baixo. Eu acho que essa é a relação que eu tenho. E de repente chegam os guardiões e transformam tudo isso e mostram pro bicho-papão que ele não faz efeito mais nenhum. Então, a depressão, ela existe. O que acontece é que a gente não pode dar força pra ela.
E se você tem, procure ajuda. Procure um amigo, procure principalmente uma ajuda profissional. E se você não tem, e você é a pessoa que está ao lado daquela pessoa que tem depressão, ajude, incentive ela a procurar um profissional e esteja sempre disposto a dar a sua atenção, o seu carinho de verdade para essa pessoa. Desde que eu comecei, há um mês atrás, fazer vídeos para o YouTube, a minha vontade sempre foi falar de depressão, justamente por ter essas pessoas próximas de mim que vivem com isso. Então, vamos trocar experiência, vamos conversar um pouco aqui pelos comentários. Me digam se vocês são pessoas que sofrem com a depressão ou se tem pessoas próximas de vocês com depressão. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, talvez a gente se ajude a ajudar as pessoas que têm depressão e nos ajudamos também, porque como eu fui leiga e não acreditava que a depressão realmente era uma doença, pode ter outras pessoas. Vamos conversar um pouco aqui. Deixa o like. Compartilha com o máximo possível de amigos, para que a gente possa aumentar essa família aqui e ter uma certa relevância nessa plataforma. Ativa o sininho. Fiquem com Deus, beijos e fui!